Qual a diferença entre o Glow e o Clow? Tá? Muitos têm perguntado toda hora, qual é a diferença? Praticamente eu não vejo, né? O Glow e o Clow. Vamos lá, o Glow e o Clow são blends, tá? De peptídeos compostos basicamente pelos mesmos peptídeos, ok? O Glow, né? O Glow de brilho, né? Ele vem composto com GHQ, TB500 e o BPC157, tá? GHQ geralmente numa miligramagem de 50 e o TB 10 e o BPC 10 também, formando ali o blend com 70 miligramas. Já o KPV, ele também é formado por esse blend, só que com um acréscimo, que é o KPV. Tá? E o KPV, qual que é a função do KPV? A função do KPV é mais agir ali na parte do aparelho digestivo. Ele age como se fosse um anti-inflamatório, tirando ali, né, o desconforto estomacal, tirando inflamações, melhorando o aparelho digestivo e melhorando o relógio biológico. Então ele tem essa função, tá? E o restante, ele é composto com a mesma sinergia e composição do Glow, que é o BCP, 10mg, que é o TB 10mg, e o GHQ 50. Então essa é a diferença. O KPV também vai com 10mg. Então somando, o Glow vai dar um total de 80mg, ok? Se isso faz sentido, né? Eu, por exemplo, eu gosto de usar, eu uso o KPV de forma separada. Inclusive, foi um dos primeiros peptídeos que eu conheci. Peptídeo geralmente eu sempre conheci por algum problema. Eu geralmente sempre usei para atacar uma dor que eu tinha, tá? Dor no sentido literário, mas para atacar resolver um problema. E aí quando eu usei ele, eu estava em preparação, estava tendo alguns eventos, e fui, inclusive, parei no médico por causa desse evento. E aí ele normalizou o meu relógio biológico, normalizou, neutralizou, melhorou. E eu tinha essa intercorrência pelo menos em 3 meses. Depois que eu passei a fazer o uso, eu não tive mais essa intercorrência. E até hoje eu faço uso até de forma crônica, né? Pra não ter mais que experimentar esse problema que eu tinha, ok? E ele melhorou o meu relógio, tá? Eu tinha também muito problema que assim, quando atacava esse evento, tá? E geralmente eu tinha ali um desarranjo, né? Um desarranjo estomacal e coisa e tal. Eu entrava com alguns remédios, né? E dentre esses remédios causava ali um efeito colateral em mim. Que aí eu ficava pelo menos uns 2 dias sem ir no banheiro. Então, assim, resolvi o problema, neutralizava ali, né, o problema que eu tinha, e aí criava-se um outro problema. E aí, quando eu comecei a usar o KPV, ele normalizou não só o problema, né, do evento primeiro ali, do evento que eu tinha constante, e ele também resolveu esse problema, né, do ressecamento, né, do pós ali. Então, ele conseguiu me atender nas duas variáveis. E aí foi sensacional. Falei, pô, eu vou continuar fazendo uso dele e vou fazer uso de forma crônica mesmo, entendeu? E pra mim tá bom. E continuo usando ele. Então, assim, tem pessoas que não faz sentido usar o KPV, mas tem pessoas que faz, tá? Então essa é a diferença do Glow e do Clow, ok?